Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa TV Social 3. A capacidade do organismo processar glúten tem sido o grande problema para muitos brasileiros. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, hoje entrevistaremos Eduardo Vidal, do Movimento Celíacos do Brasil. Eu sou Eduardo Vidal, tenho 38 anos e em 2018 a doença celíaca bateu na porta da minha casa. E a desigualdade para quem vive com essa doença me mostrou que eu deveria iniciar um movimento para tentar reduzir a desigualdade. E aí nasceu os Celíacos do Brasil. É um movimento que luta por maior espaço e menos desigualdade para quem sofre com a doença. Basicamente é isso o movimento. Eduardo, seja bem-vindo ao programa TV Social 3. Eu já fiquei curioso já com essa plaquinha. O que significa essa placa? Cara, eu agradeço o convite. Essa plaquinha é uma marca. Na verdade, eu transformei essa plaquinha numa marca. PL dos Celíacos. PL dos Celíacos nada mais é que um projeto de lei para a comunidade celíaca. Então hoje existem inúmeros projetos tramitando em todos os segmentos e existem alguns projetos que beneficiam a vida de quem é celíaco. E aí eu dei um nome, né? Precisa nomear para ficar a comunicação mais fácil. Então eu dei um nome, digamos assim, para esse movimento, para identificar mais fácil esse movimento, como o PL dos Celíacos. Não todas as pessoas que eu converso, peço ajuda para a comunidade, a gente fica com essa plaquinha para identificar. Por isso que hoje eu trouxe a plaquinha aqui para conversar com você, para que fique na cabeça das pessoas que nós estamos aqui, que nós precisamos ser vistos e ouvidos. Certo. Você já poderia começar contando pra gente o que é doença celíaca? A doença celíaca é uma doença autoimune. Não existe cura e todas as pessoas que sofrem com essa doença, elas não podem consumir nada que tenha glúten. O glúten é uma proteína que está no centeio, que você encontra no centeio, no trigo e na cevada. Então, se você imaginar que naquele pão do café da manhã tem trigo, ele também tem glúten. Se você imaginar que aquela tempero, um determinado tempero para o seu almoço, ele também tem glúten. No jantar a mesma coisa, aquele seu lanche da tarde, ele também tem glúten. A pessoa que consome esse produto, que tem o glúten, ela sofre as consequências da sua não tolerância ao glúten. Então, digamos, leigamente falando, ela começa a ter reações. Cada organismo funciona de um jeito, então eu posso ter uma reação que seja diarreia, outra pessoa pode ter uma reação um pouco mais complexa. Então pode complicar ao ponto de a pessoa ter câncer, pode chegar ao ponto da pessoa morrer e pode chegar ao ponto da pessoa ter um aborto. Eu já fui procurado por algumas pessoas que infelizmente sofreram 4 abortos devido ao não diagnóstico precoce da doença celíaca. Então basicamente é isso. Então você está me dizendo que um celíaco tem dificuldade em processar glúten. Isso. Ele tem essa dificuldade. E dessa dificuldade podem ocorrer vários problemas que afetam todo o corpo dele. Então você imagina que em algumas pessoas ele pode ter uma dermatite epitiforme. Então ele consome o glúten, pode começar a aparecer pontos, manchas na sua pele. Então cada organismo funciona de uma forma, mas essa pessoa não pode de forma alguma consumir o glúten para evitar isso. Eduardo, como foi que você entrou nessa batalha? Como que se deu o seu ingresso nessa luta aí pela causa dos celíacos? Essa batalha começou em 2018. Eu entrei nessa luta porque essa doença bateu na porta da minha casa em 2018, quando a minha esposa foi diagnosticada com essa doença. Nós tínhamos uma vida social, uma vida, na verdade, igual a que a maioria das pessoas do nosso país, a pessoa do mundo tem. Nós comíamos fora, nos alimentávamos com qualquer coisa, sem controle, sem ter o costume de ler rótulos. E aí mudou. Do dia para a noite, isso mudou. Precisamos agora ler todos os rótulos, nada com glúten pode entrar na nossa casa, os produtos com glúten são mais caros. E comecei a pensar com o olhar do outro. A gente sempre ajudou as pessoas na nossa casa e eu comecei a pensar como que uma pessoa com baixa condição financeira faria se ela tivesse a doença celíaca
para sobreviver, visto que a gente tem uma população muito grande, 60 milhões de pessoas hoje vivem na linha da pobreza ou extrema pobreza. Então isso mexe muito comigo. Eu não poderia ficar em casa na tranquilidade, no conforto do meu lar e não fazer nada. Então em 2018 comecei a estudar, comecei a pesquisar e arregaçar as mangas, literalmente falando, para colocar, tentar fazer um pouquinho e melhorar a vida dos celíacos. Você já falou pra gente no começo da explanação que os sintomas variam de pessoa para pessoa. Mas como é que é feito a identificação dessa patologia? É com exames laboratoriais, exames de imagem? É fácil de identificar? O gastroespecialista em doença celíaca é o mais indicado para fazer o diagnóstico. A gente sabe que é difícil hoje você ter acesso a um gastro, mas ele é o especialista mais indicado para fazer o diagnóstico. Ele vai fazer por eliminação. Agora, se a gente for resumir, para não entrar muito em detalhes dos tipos de exame, que existem diversos até você chegar ao diagnóstico da doença celíaca, ele vai fazer o exame IgA, vai solicitar exame IgA e IgG. Caso esses exames deem positivo, ele vai indicar para que o paciente faça uma biópsia do intestino. A biópsia em si é o exame que vai realmente diagnosticar com precisão se o paciente, se essa pessoa tem doença celíaca ou não. E o tratamento, como funciona? Ele é medicamentoso? Ele exige mudança de hábitos, exercícios, alimentação? O único tratamento para quem sofre com a doença celíaca é a dieta 100% sem glúten. Não existe medicamento, não existe nada além da dieta. Então ela não pode consumir, ela tem que ter o hábito, mudar 100% o hábito, ela tem que ler rótulos, identificar se aquele produto tem glúten, tomar muito cuidado e tentar viver uma vida mais tranquila. Olha, eu acho que isso aí mexe além da saúde, mexe no financeiro. Porque uma pessoa pobre, assim como eu, como muitos outros brasileiros, tudo que come tem glúten. E com o preço das coisas, o que é mais barato contém glúten. Você disse a palavra-chave. O que você falou é muito verdade. Os produtos para celíacos em São Paulo, porque eu fiz uma pesquisa lá em 2018 e continuo preenchendo essa planilha hoje em dia, os produtos sem glúten custam em média 30% a mais do que os produtos convencionais. Então você imagina uma pessoa pobre ou não pobre ter que mexer no seu orçamento familiar em 40%. É um pouco complicado. 99% dos produtos industrializados hoje contém glúten. Se você imaginar, poxa, mas é só alimento, dá para ele fazer. Além de alimentos, você imagina que maquiagem, creme dental, enxaguante bucal, medicamentos, tudo isso tem glúten. Papel higiênico, dependendo da marca, tem glúten. Então o celíaco ele tem que ter um controle muito grande da sua dieta. E aí você imagina, poxa, mas é só isso? E o psicológico dessa pessoa? Até o papel higiênico. Até o papel higiênico. Algumas marcas de papel higiênico contêm glúten. Por isso que está tramitando um projeto em Brasília para que todos os produtos industrializados tenham a identificação que se contém ou não glúten. Porque você imagina a vida de um celíaco que ele vai ali comprar o creme dental. O creme dental contém glúten em algumas marcas, outras não. Ele vai ter que ler o rótulo e não é obrigado a ter. Ele vai ter que fazer o quê? Pegar o telefone, ligar para o saque dessa indústria para se informar se tem ou não glúten. Porque ele não pode, liguei uma vez, na próxima compra eu posso comprar a mesma marca que eu vou estar tranquilo. Não. O lote pode ter mudado e pode acontecer um problema com aquele lote. Então ele sempre tem que estar atento. Então além do financeiro, você tem um psicológico que fica muito abalado. Essa pessoa não tem vida social igual às outras pessoas. Você imagina, eu faço uma pergunta aqui para você. Quantos casamentos você foi? Quantos aniversários você foi? Quantas festas dos seus filhos você foi na escola que você precisou se preocupar como é feita aquela comida? Nunca parei para pensar nisso. Certamente não. A vida do celíaco é assim. Ele não pode ir tranquilamente para um casamento, para um aniversário, para qualquer festa que seja, e de uma mãe, de um celíaco, de uma escola pública, ter o controle da alimentação que aquela criança come.
Você imagina como fica a cabeça da pessoa, o psicológico fica muito abalado. Essa pessoa precisa de um acompanhamento de um nutricionista, de um gastro, de um médico que seja de confiança e de um terapeuta. Não é simples, não é fácil viver com essa doença. Por isso que a gente está na luta, por isso que a gente precisa mudar, por isso que as coisas precisam acontecer de uma forma mais rápida. As pessoas estão morrendo e a gente não pode ficar no conforto do nosso lar esperando que as coisas mudem sozinhas, porque não vão mudar. Uma curiosidade, Eduardo. Antes de você se envolver com a doença da sua esposa, você sempre foi empático com a causa humanitária? Não como eu sou hoje. Esse realmente foi um divisor de águas na minha vida. A gente sempre ajudou. A gente sempre fez doações, cestas básicas, esporádicas. A gente sempre doou roupa todos os meses. A minha esposa, no hospital que ela trabalha, eles têm ações de doação. A gente sempre levou para lá. A gente sempre fez doação de tampinhas. Sempre teve o trabalho de doar aquelas tampinhas para ONGs que fazem esse trabalho. Mas não como hoje. Hoje, todos os meses eu vou para Brasília, porque a gente vai mudar a lei. A gente vai fazer com que as pessoas realmente tenham qualidade de vida. Então, se você me pergunta se sempre não foi dessa forma. Sempre procurei olhar pelo outro, mas não com esse olhar que eu tenho hoje. Bem, eu fiquei sabendo que você propôs uma lei no governo. Como que se deu, como que está ocorrendo essa ação? Nessa jornada, eu sou empreendedor, né? Empreendi em uma startup que fazia compra de supermercado para as pessoas. Pessoa que não tem tempo de supermercado, ela baixava o aplicativo e fazia a compra. Então, sempre trabalhei com métrica, sempre tive isso na cabeça, né? E aí, quando eu ia fazer a compra no supermercado para minha esposa, que eu precisava ler todos os rótulos, identificar todos os produtos, me lembrei, na época que a gente empreendia, como que a pessoa pode perder tanto tempo para identificar um produto. Falei, não, a gente não pode ficar dessa forma, não pode ser assim. E como cabeça de empreendedor, sempre você vai achar primeiro uma solução. Você achou a dor, né? Você achou o problema, precisa achar agora uma solução para ele. Hoje, um cidadão que não tem a doença celíaca leva em média 40 minutos no supermercado para fazer uma compra convencional, sua compra semanal. Um celíaco, 50%. Então existem dados para isso, mas um celíaco no mínimo fica 50% a mais de tempo no supermercado. Ele tem que ler todos os rótulos. Então hoje um supermercado padrão, digamos assim, que tem 4 checkouts, 4 caixas, ele tem 4.000 produtos na sua prateleira. Então você imagina que o celíaco tem que perder tempo vendo esses rótulos. Falei, a gente precisa melhorar isso. Então pensei, vamos identificar melhor os rótulos. Procurei informações sobre os projetos que estavam tramitando e como funcionava a identificação. Vamos procurar deputados que possam... Desculpa. Vamos procurar uma solução para esse problema. Vamos identificar melhor. O celíaco tem que ler todos os rótulos, mas ele não precisa ler o rótulo dos produtos que já estão identificados como sem glúten. Vamos procurar identificar com o símbolo do trigo cruzado, cortado, na frente da embalagem. Então o celíaco passou por aquele produto, não tem a identificação do trigo cortado na embalagem, ele não precisa ler o rótulo, porque aquele produto tem 100% de certeza que vai ter glúten. Esse é o motivo desse projeto existir, esse é o benefício que a gente vai levar para a comunidade celíaca. Tempo de vida poupado em supermercado. Entendi. E essa doença, você falou que é autoimune, e ela atinge crianças também? Já é possível uma criança nascer com essa doença? Ou é adquirida com o tempo? É hereditária? Sim, as pessoas nascem com a doença celíaca. Algumas têm o diagnóstico muito cedo, porque o pai tem aquela suspeita de que a criança pode ter doença celíaca e vai procurar um especialista para fazer o diagnóstico. Outras não. Minha esposa foi diagnosticada com 35 anos. Conheço pessoas que foram diagnosticadas com 39, com 40, com 70 anos. Então depende muito do organismo, mas sim, a pessoa já nasce com a doença celíaca. Eduardo, hoje aqui no Brasil, quantas pessoas sofrem com esse problema? Não existem dados precisos do governo com essa informação para ter essa resposta. E aí, o que a gente vem fazendo? A gente trabalha com estatísticas internacionais. Então, organizações europeias têm dados robustos, então a gente se baseia por isso. 1% da população brasileira sofre
estatisticamente da doença celíaca. Poxa, é pouco, Eduardo. Se você avaliar que o IBGE, que segundo... Poxa, é pouco, Eduardo, mas se você avaliar que o IBGE diz que a família brasileira é composta por, em média, 3 pessoas, então você tem que pegar esse número e multiplicar por 3. A vida dessas 3 pessoas são impactadas com a doença celíaca. Você não vai, a minha esposa tem a doença, eu não vou levar nada que tem glúten para dentro da minha casa, que ela pode ser contaminada. Então nós temos aí, em média, 6 milhões de pessoas no Brasil que são impactadas diretamente com a doença. Você não vai para um casamento e vai deixar sua esposa em casa. Você não vai para um casamento comer e deixar sua esposa sem comer. Você não vai colocar seu filho para ter aula em casa porque você vai correr o risco de ter uma alimentação. Então, todos na sua casa sofrem. Então, estatisticamente, nós temos 6 milhões de pessoas que sofrem diariamente com a doença celíaca. É esse número que eu trabalho e fico com a minha cabeça, e são por essas pessoas que a gente vai fazer diferente. Eduardo, existem supermercados, restaurantes especializados em atender celíacos? Sim, existem muitos supermercados que vendem. Claro que não, talvez naquele supermercadozinho de bairro não vai ter aquele produto porque ele não tem muita demanda e o empresário vê, poxa, não vou conseguir vender esse produto, não preciso ter na minha gôndola. Mas a gente precisa mudar essa visão, né? Então, hoje você acha esse tipo de produto em supermercados de elite, isso você acha. Nós precisamos mudar essa visão. Hoje você acha em supermercados mais localizados em regiões centrais, em bairros de moradia de classe A e B. Classe popular você não vai achar com mais facilidade, então ele já gera outro problema para o celíaco de baixa renda. E agora você me fala, e os restaurantes? Existem pouquíssimos restaurantes. O celíaco praticamente não tem vida social em cidades pequenas. Em cidades grandes, São Paulo é a maior cidade do país. Então hoje você tem algumas opções aqui, mas dá para contar na mão, nos dedos da sua mão, tá? Não tem Campinas, não tem Mogi das Cruzes, não tem cidades metropolitanas ou próximas aqui de São Paulo. É um número muito restrito. Eu estive agora em Itatiba, conversando com os vereadores da cidade. Não tem nenhum restaurante nessa cidade. Então, é uma cidade que está engajada em mudar a vida do celíaco. Existem celíacos na cidade, mas não tem nenhuma opção de restaurante para eles. E, Eduardo, eu gostaria que você contasse para nós um pouco sobre o seu projeto, no que ele consiste, qual a finalidade, como ele está andando. O PL 2484, eu tenho muito orgulho de ser coautor, junto com o deputado André de Paula. Eu apresentei esse projeto para diversos deputados lá em Brasília. Já conversei com mais de 200 deputados desde que eu comecei essa caminhada. E o André de Paula abraçou o projeto. Para você entender, hoje para você protocolar um projeto, você precisa da assinatura de 1% do eleitorado. E o André de Paula abraçou a causa. Abraçando a causa, ele protocolou o projeto e começou a ajudar na tramitação, convencer os outros deputados para que ele avance. Isso é muito positivo. Se você imaginar que um projeto demora 10 anos para tramitar ali na Câmara, esse projeto foi protocolado em julho e já está preparado para votação em plenário. Esse projeto vai ajudar os celíacos para poupar o seu tempo no supermercado. Ele não vai precisar mais olhar todos os rótulos dos produtos. Ele vai olhar apenas os rótulos dos produtos que podem conter glúten, mas os que já contém com 100% de propriedade, de certeza, ele não vai precisar mais perder o tempo de olhar aquele rótulo. Fora esse projeto, que eu tenho muito orgulho de ser coautor, existem outros projetos que eu venho trabalhando para que esses projetos possam tramitar mais rápido. O 8565, que é um projeto que veio do Senado, esse projeto vai isentar imposto federal. Então, os produtos sem glúten podem reduzir aí 8% com esse projeto aprovado. Esse projeto ficou parado na gaveta de uma comissão desde 2018. Comecei a pedir ajuda para deputados. O deputado André de Paula me apresentou alguns deputados e aí esse projeto já está na última comissão. Outro projeto muito importante que eu falei para você há pouco tempo é o projeto para rotular todos os produtos industrializados se contém ou não glúten. Então você imagina do papel higiênico que eu mencionei, ou do shampoo, ou da maquiagem, ou do farmaco. Esse projeto estava parado lá em Brasília e o deputado Luizinho, após conversar com ele, me garantiu que ia agilizar o processo desse projeto.
e agilizou e votou a favor. O projeto saiu da comissão dele e evoluiu. Então você imagina um projeto parado há tanto tempo e esse trabalho que a gente está se dedicando, está fazendo, está gerando resultados, isso é muito positivo. Então, sobre os projetos de lei existem outros tantos projetos. A gente está focando para que esses projetos que na nossa visão, cada um tem um olhar diferente, na nossa visão, esses são muito importantes e vão fazer a diferença no dia a dia do celíaco. Hoje, qual é a maior dificuldade para um celíaco aqui no Brasil? Fora essa que você falou do alimento. Olha, eu diria que é o diagnóstico. Wagner. Se você pensar que um celíaco com uma condição financeira boa, ele consegue ter um diagnóstico fácil, ele vai no médico particular que é especialista em doença celíaca, ele vai ter o diagnóstico muito rápido. Se você imaginando uma pessoa que tem uma condição financeira mais difícil, essa pessoa precisa ir no posto de saúde, primeiro precisa conseguir um horário, precisa conversar com um generalista, depois ser identificado por um gastro e aí começar o gastro precisa ter noção que pode ser doença celíaca e aí começar todo o processo para entrar na fila, para pedir exames e ter o diagnóstico. Então eu acredito que hoje, fora a questão social, acho que realmente o principal problema é o diagnóstico. A gente até está trabalhando para pressionar o governo por um projeto que está tramitando para ter protocolos e a gente também está conversando com municípios. Isso é importante falar, porque diversos municípios já estão nos ajudando. Nós temos em Santos, a Câmara Municipal de Santos, no nome da vereadora Audrey, está ajudando a gente de uma forma excepcional para melhorar a vida dos celíacos da cidade. Em Itatiba, a vereadora Luciana está ajudando a gente muito. Aqui em São Paulo, o vereador Rodrigo, tudo isso para criar protocolos e que o diagnóstico seja feito de uma forma mais rápida. Poderia citar aqui mais de 37 cidades que já estão com a gente nessa batalha do estado de São Paulo e seus vereadores que estão nos apoiando. Então a gente está fazendo todo um trabalho, tá, para que cada um desses municípios tenham protocolos específicos, claro, que se adaptam à sua realidade para que possa diagnosticar de uma forma mais rápida a doença celíaca para os seus habitantes. Nesta jornada, acredito que você conheceu muitas pessoas, ouviu muitas histórias. Eu queria que você compartilhasse conosco um momento marcante. Eu realmente poderia citar muitos exemplos, Wagner. Depois que eu comecei essa jornada, comecei a receber muitas mensagens em Face. Depois que eu comecei essa jornada, eu comecei a receber muitas mensagens nas redes sociais. E uma delas me impactou muito, que é uma pessoa do sul do país, que ela teve 4 abortos. Então, sem saber o motivo do aborto, sem saber o diagnóstico preciso, e você viver com 4 abortos é muito complicado. Poderia citar outras tantas situações e desabafos que chegam no meu e-mail. São muitos. E aí, mandar um abraço, já emendando a pergunta, para Isa, uma seguidora que virou uma amiga, né? A gente começou a conversar, ela hoje está numa batalha aí contra a doença e essa luta também é pela Isa. Essa luta é pela Isa e por todos os outros celíacos, que a gente vai dar a volta por cima, a gente vai conseguir reverter essa situação. Uma outra pergunta clássica nossa aqui, do nosso programa, é se alguma vez quando você já se levantou, jogou uma aguinha no rosto no banheiro, olhou pro espelho e pensou, caramba, hoje não dá mais. Em algum momento dessa jornada você pensou em abandonar tudo? Ótima pergunta. Pensar em abandonar eu não pensei, mas todos os dias eu recebo mensagens de pessoas colocando para baixo. E aí eu respondo essa pergunta para que todas essas pessoas continuem, mas que está sendo um trabalho em vão. Eu nunca vou parar essa luta até que tudo fique um pouco mais normal para a comunidade. Nunca.
até que as pessoas possam identificar melhor os produtos, tenha o diagnóstico de forma rápida e, se Deus quiser, gratuita para quem precisar, e para que todas as pessoas tenham condição de comprar produtos e não façam falta na sua vida. Eu nunca vou parar. Eduardo, a pandemia atrapalhou muitas pessoas, muitos negócios, muitas vidas, tratamentos, empreendimentos, sonhos. Como foi para você nessa batalha durante a pandemia? Ficou mais complicado? Ficou mais difícil? Na vida do celíaco, ficou mais complicado? Olha, eu digo que o celíaco já passava álcool gel na mão, né? Porque ele precisava sempre se higienizar, não sabia se tinha glúten naquele outro ambiente. Então, eu digo que as pessoas durante a pandemia viveram um pouco do que o celíaco vive, com restrição social, de não poder ir nos aniversários, em ambientes sociais, né, como um todo, e fazer compras, porque todo mundo precisava higienizar aquela compra de supermercado. Então, a vida em si, para nós, na nossa casa, não foi muito afetada em relação a isso, claro. Agora, sobre a batalha, eu continuei indo todos os meses para Brasília. Eu continuei indo todos os meses pedir ajuda para os deputados para que acelerassem a votação dos projetos. Então, a pandemia sim foi um grande problema, mas a gente tentou ao máximo, com toda a segurança, não parar essa batalha. Entendi. Eduardo, se a gente quiser ajudar ao seu projeto, como que a gente faz? Olha, veja, é muito importante essa pergunta, porque quando você vai conversar com um deputado, conversar com um vereador, com algum secretário de saúde, essa pessoa quer saber quantas pessoas estão afetadas, quantas pessoas estão sofrendo com isso. E aí eu comecei um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado nada mais é para que a gente tenha números com mais propriedade de quantas pessoas são impactadas com essa doença e apoiam o nosso movimento. Então, quem quiser ajudar, basta acessar www.celiacosdobrasil.com.br. É um abaixo-assinado simples, você preenche e aí você já vai estar apoiando, você vai entrar numa mailing para receber as ações que a gente está fazendo toda semana e acompanhar e também nos cobrar do que a gente está fazendo, que a gente vai fazer também e com ideias, começar uma comunicação. O Eduardo sabe aquilo que ele recebe de feedback, né? Então, quanto mais pessoas comunicarem, levantarem um braço, a cidade X, eu moro aqui, preciso de ajuda, é nesse caminho que a gente está indo. Eduardo, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. A sua presença aqui abriu nossos olhos com a questão que a gente ignorava. Agora, nós vamos refletir melhor sobre este problema, sobre algumas ações e até alguns hábitos, como ler rótulos de alimentos. Eu e toda a equipe aqui da TV Social 3 agradecemos de coração você ter vindo aqui. E nós fazemos votos que o seu projeto prospere, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, todos que estão engajados nessa batalha. E eu tenho certeza que você será vitorioso. Toda a semente germinará. Toda. Mesmo que uma não vingue, mas um dia germina. E os frutos serão maravilhosos. Muito obrigado. De coração mesmo. Wagner, eu agradeço muito a você, ao Márcio e a toda a equipe da TV Social 3. Quando eu comecei esse trabalho, no meio do caminho, eu encontrei muitas dificuldades, como eu já disse, mas nada vai fazer a gente parar. E hoje o nosso papel é levar a informação para que aquela pessoa que está lá no interior de qualquer cidade e não tem ideia do que é, está sentindo uma dor de estômago, qualquer coisa, essa pessoa saiba que existe a doença celíaca. Essa pessoa saiba que precisa procurar um médico e precisa ter o diagnóstico. Então eu agradeço muito esse espaço, porque a gente precisa passar a palavra do conhecimento de doença celíaca para as pessoas. E muitas pessoas estão aí morrendo. Então quanto mais a gente falar, a gente vai ajudar mais pessoas. E eu tenho certeza que ela vai germinar. Eu tenho certeza que a gente vai colher frutos. Tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima.
porque o nosso Deus é muito grande. De verdade, a gente vai dar a volta por cima e vai vencer e vai melhorar a vida dos celíacos. Eu agradeço de coração pelo espaço que vocês nos deram. Amém.